Boas-vindas a essa aula sobre Ori. Essa é a primeira de uma série de aulas e vídeos que vamos fazer sobre esse tema. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas aulas, não vai perder nenhuma, hein? Antes de pronunciarmos a palavra Ori, precisamos fazer uma demarcação importante e obrigatória. O maior erro que nós cometemos aqui no Ocidente, e que também foi alimentado e perpetuado pelo racismo e pela negligência também dos pesquisadores, dos historiadores, é a redução da África em uma coisa só, como se a África fosse um lugar homogêneo. A África não é um país. A África é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. É composto também por dezenas de países e milhares de etnias, de línguas, sistemas filosóficos, culturais, políticos, que são muitas das vezes divergentes entre si. Então, nessa aula, eu não vou falar de uma genérica espiritualidade africana. Estamos falando especificamente da cosmogonia iorubá, da sua civilização, de uma região historicamente localizada ali na África Ocidental. Inclusive, foram um dos últimos sequestrados de África para serem escravizados aqui no Brasil, que hoje é compreendido Nigéria, Togo e Benin, e Serra Leoa também, né? A estrutura de pensamento e vivência desse povo é que molda o conceito de Ori. Então, quando a gente pensa nas religiões derivadas desse culto, como o Candomblé e a Umbanda, aqui na diáspora, o senso comum imediatamente vai nos projetar a imagem dos orixás como essas forças centrais e absolutas do culto. E eu sempre me perguntei o porquê que a gente não aprende mais ou não aprendemos mais sobre Ori nos nossos espaços de culto. E eu fiquei absurdamente assustada quando eu ouvi pela primeira vez que Ori deve ser cultuado e alimentado primeiro, antes mesmo até de Exu. A gente ouve que Exu come sempre primeiro, né? Então, hoje eu vou fazer essa reconstituição histórica e espiritual sobre Ori. A cabeça que venho estudando nos últimos 3 anos. Lembrando que as referências bibliográficas desse vídeo e dos meus estudos aí ao longo desses anos estão na descrição aqui embaixo. E claro que há muito também do meu aprendizado oral com as minhas mais velhas, com os meus mais velhos. Prepare aí o seu bloquinho de notas, o seu lápis e vamos aprender e entender Ori. Bom, o primeiro passo é compreender a própria estrutura do ego, da responsabilidade individual, do nosso destino. Para a filosofia iorubá, isso está totalmente ligado ao conceito de Ori. Vamos começar pelo conceito, então. A palavra Ori, no idioma iorubá, possui uma natureza polissêmica. O que seria polissêmica? Ela tem vários sentidos, ok? Eu vou dividir aqui em 2 dimensões, as dimensões físicas e as dimensões metafísicas, abstratas. Na dimensão física, Ori é a cabeça, é a caixa craniana que protege o nosso cérebro. Mas na cosmogonia iorubá, a matéria é apenas esse invólucro, essa embalagem, onde está contida, como se fosse aqui esse vasinho, onde está contida algo muito mais importante. O que está dentro desse invólucro, dessa caixa, é o abstrato e é conhecido como o símbolo supremo da nossa individualidade, da nossa espiritualidade. Veja a precisão cirúrgica dessa metáfora que o Baba Márcio de Jagum escreve no livro Ori, a Cabeça como Divindade. No parto normal, a cabeça é esse vetor que rompe a barreira entre o útero e o mundo exterior. Então sai ali para fora a primeira cabeça. Ela abre os caminhos para o restante do nosso corpo chegar, né? Transportando isso para a história e para a filosofia, Ori é como a vanguarda da existência. Se a sua cabeça não abrir os caminhos, o resto do seu corpo não terá para onde ir. E temos que lembrar que o corpo não determina o destino, mas permite a sua realização. Essa é uma frase de um filósofo nigeriano chamado Segun Gbadagezin. Então, o corpo não determina o seu destino, mas é através dele que você vai chegar ao final e cumprir esse destino. A filosofia iorubá divide a concepção do ser humano de 3 formas, e quando estamos analisando a cabeça. O que a psicologia ocidental nomeia como id, ego, superego, ou nomeou como consciente e inconsciente, os iorubás já estruturavam através dos conceitos de Ori-nu, Ori-ode e Pori. Ori-nu é a sua cabeça interna, é o núcleo que está dentro do invólucro. É a nossa consciência, é o local da nossa inteligência espiritual, é o lugar do nosso caráter, o que nós chamamos de Wa. Ele guarda toda a memória e potencial também daquilo que você veio para ser. O Ori-nu é imune às negatividades do mundo físico. Ele não pode ser tocado por feitiçarias, por maldições, por qualquer coisa que aconteça aqui no nosso mundo externo, a menos que ele próprio se adoeça através do mau caráter. Como aponta o pesquisador e o babá Vande Abimbolah, ele fala que Ori é a própria divindade pessoal de cada ser humano, um Deus particular e imanente. Agora temos Ori-ode, a cabeça externa. Não confunda Ori-ode com Odé. Odé é outra coisa, tá? É o crânio físico, os olhos que veem, a matéria, aquilo tocável, as orelhas que escutam. Ori-ode é o invólucro que
é visto na Terra, aquilo que é visto aqui, o Aie. Inclusive, quando eu falar de Aie, estou falando do mundo físico, tá? Oriodê está sujeito às doenças, ao envelhecimento e àquilo que morre. No nosso culto, Oriodê também funciona como um altar físico para oferendar Orinu. Quando um sacerdote realiza um bori, por exemplo, a oferenda na cabeça de alguém, ele está colocando ali, alimentando, manipulando esse ebó, esses elementos fisicamente sobre Oriodê, para que essa energia atravesse essa barreira material e alimente o nosso Orinu. Para fechar essa tríade, vamos falar sobre Ipori. Frequentemente, ele é relacionado a essa região da nuca, ou também como os Yorubá chamam de Pacó, né? O Babá Mário Filho fala, também a antropóloga Juana Elben dos Santos, eles detalham que o Ipori é o elo de conexão direta com a sua árvore genealógica espiritual. Então, assim, explicando em miúdos para vocês entenderem, é como se fosse um arquivo central que conecta o seu Ori atual, desse que você está vivendo nessa vida, com um dos seus ancestrais. É como a memória ROM, que garante que você não está isolado no universo, mas é o resultado vivo de uma linhagem. Quando a gente fala do conceito de Ebé Orum, é a família espiritual de onde você vem, de onde você surge. Você deixa essa família espiritual, o seu corpo, o seu Aral Orum fica lá como se fosse uma divisão desse corpo e uma parte de você vem para o mundo físico. Então, o Ipori te conecta a esses ancestrais e as memórias de tudo que você já vivenciou. Para a gente poder entender como essas cabeças chegam até nós, a gente vai recorrer à literatura do Corpus de Ifá. A mitologia Yorubá apresenta uma narrativa, ou como a gente costuma dizer dentro do terreiro, os Itãs, sobre a criação divididas em etapas. No Orum, quando a gente fala de Orum, a gente está falando do mundo espiritual, o grande orixá Funfun, ou Batala, ou como a gente conhece aqui no Brasil, Oxalá, é o responsável por moldar o corpo a partir do barro primordial de Nanã. No entanto, Oxalá ou Batala entrega esses corpos sem cabeças, ou com cabeças genéricas ali inacabadas. E é aí que entra a mítica de Adjalá Mopi. Baba Adjalá vive em uma oficina e a sua única função é moldar os oris. Ele usa uma argila refinada, assa em forno, segundo os mitos descritos por Babá Bimbolá. Adjalá é um artesão excêntrico e muitas das vezes negligente e devedor. Se ele se distrai, se esquece de assar as cabeças pelo tempo correto, ou usa argila de baixa qualidade. E aquela cabeça sai frágil, rachada ou crua. O espírito que está prestes a reencarnar entra na oficina de Baba Adjalá e escolhe a cabeça às cegas. Ele não sabe a cabeça que escolheu. Há um Itã descrito aqui no livro da Yoroquê, que fala bem, um Itã bem legal que eu estava lendo esses dias com meus filhos de santo aqui na casa, e eu vou reproduzir aqui para vocês, vou ler para vocês. O Yeronquê fala aqui no livro dela, Ori não tem gênero. Olha que interessante. A preocupação com a escolha de um Ori antes de alguém nascer no mundo, é para escolher um bom Ori. No discurso de Ifá, há um mito sobre 3 amigos que foram a Adjalá, o oleiro, o criador de cabeças, para escolher seus Oris antes de virem à Terra. O anassexo desses 3 amigos não é a questão desse mito e não se relaciona com quem fez uma boa escolha ou quem não fez. O que é importante é que, devido à impaciência e à negligência, 2 dos amigos escolheram um Ori defeituoso, enquanto apenas um deles escolheu um bom Ori. Eles então levaram para o depósito de cabeças de Adjalá. Quando Ori Seku entrou, ele escolheu uma cabeça recém-feita, que Adjalá não tinha cozido totalmente. Quando Ori Lemerê também entrou, ele escolheu uma cabeça muito grande, não sabendo que estava danificada. Os 2 colocaram suas cabeças de barro e se apressaram em direção à terra. Eles trabalhavam, mas não obtinham ganho. Se negociaram meio centavo, isso os levava a perder 1,5 centavos. Os homens sábios disseram-lhes que a culpa estava nas más escolhas, nas más cabeças que eles escolheram. Quando a Fuyampe chega à terra, ele começa a negociar e ele faz muito lucro. Quando os outros 2 amigos, Oriseku e Orilemerê, viram a Fuyampe, começaram a chorar e disseram o seguinte: não sabemos onde pessoas com sorte escolhem suas cabeças. Teríamos ido lá para escolher a nossa. Não sabemos onde a Fuyampe escolheu sua cabeça. Teríamos ido lá para escolher a nossa. A Fuyampe respondeu-lhes dizendo, em essência, que embora nós escolhamos nossas cabeças nos mesmos lugares, nossos destinos não são iguais. Então, aqui a gente fala de um Itã
de escolha de cabeça. Então, a pessoa chegou até Baba de Alá, pegou a cabeça e saiu correndo porque se apressou a nascer. A escolha da cabeça na oficina de Alá define de forma categórica o ponto de partida do destino da pessoa na Terra. A reencarnação iorubá é dividida em 3 momentos que ocorrem antes do nascimento. A gente vai falar disso agora. O primeiro momento se chama Akunlenyan, aquilo que se escolhe de joelhos. Representa os desejos livres do espírito. O espírito ajoelha-se diante do Criador, diante do Olodumare, e pede: eu quero ser um grande líder, eu quero viver até os 90 anos, eu quero ser um artista. E é a margem livre ali de arbítrio inicial, né, do livre-arbítrio inicial. No entanto, tem um essé que está no slide, que eu vou mostrar para vocês agora, que resume a tragédia humana. O Fexerere Shubon Akulenyan Kobá. Ele deseja fazer o bem, mas seu Akulenyan não permite fazer. Então essa pessoa ela quer fazer o bem, ela quer prosperar, mas a cabeça que ela escolheu livremente ali não possui a estrutura interna para sustentar o seu desejo. O segundo momento é Akulambá, aquilo que se recebe de joelhos do Criador, de Olodumare. Então são as condições impostas pelo Criador para que a sua reencarnação seja equilibrada. O Akulembá são as cláusulas contratuais do seu destino, que você não escolhe, você apenas aceita. Você fica ali de joelhos e aceita para poder nascer. O essé de Akulembá diz no slide: Akulembá loya loyo eda koshobon wo, que significa aquilo que é escolhido de joelhos, o Criador mantém. Não há outros meios de conseguir dinheiro, não há outros meios de conseguir filhos. Se o seu Akulembá não foi estipulado o fluxo da riqueza, da fertilidade, nenhuma estratégia humana ou intelectual no Aie pode forçar uma realidade sem um processo complicado e através de muitos ebós ou às vezes de iniciações. A divisão aí entre Akulenyan e Akulembá ocorre da seguinte forma: lá em Akulenyan você está no livre-arbítrio para escolher o que você deseja para o seu destino. Então você vem e diz ao Olodumare: eu vou fazer 10 coisas. Então eu vou ter filhos, vou fazer isso, vou ser bom. Você escolhe ali tudo que você quer. Você vem ao Aie, você vem ao mundo. Desses 10 que você escolheu, você só cumpre 6. Você deixa 4 para trás. Quando você volta ao Orum e passa por Akulembá, o Olodumare diz: bom, da última vez que você foi lá, você só fez 6 das 10 escolhas que nós combinamos aqui. Dessa vez você vai escolher as 6 e as outras 4 eu te imponho porque você precisa cumprir o seu acordo. Aí a gente vai entrar na terceira camada, Ayamã. O Ayamã é a determinação absoluta, imutável e irrevogável. Não tem como. Por exemplo, o fato de você nascer da espécie humana, a cor da sua pele, a sua ancestralidade, o tempo histórico em que você vive, o lugar onde você nasce, o corpo que você vai ter. E aqui eu preciso fazer uma pausa para a gente fazer uma reflexão mais profunda. Para a gente tentar entender a cosmogonia iorubá, a sua cultura e essa filosofia, há uma explicação para as deficiências físicas e as limitações biológicas que o ser humano pode ter. Então, para mim, além de Yalorixá, também como pesquisadora e historiadora das religiões de matriz africana, é fundamental eu descolonizar o olhar sobre o corpo e quero que você faça o mesmo aqui, nós duas juntas aqui. Nossas religiões dominantes enxergam a deficiência física como um castigo divino, ou muitas das vezes como uma aprovação, ou uma consequência do pecado. E em algumas leituras espirituais aí do espiritismo, há uma questão kármica que interpreta como uma punição por erros de vidas passadas. Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Mas no pensamento iorubá, nada disso faz sentido. Dentro da filosofia de Ifá, as pessoas que nascem com deficiências físicas, sem um braço, sem uma perna, sem uma mão, ou às vezes com deficiências intelectuais, ou até às vezes com condições como albinismo, são chamadas de Eni-orixá. As pessoas do orixá, ou especificamente as pessoas de Obatala. Há um mito que nos conta que Obatala, o grande arquiteto da forma humana, que molda ali os corpos individualmente, em sua oficina há uma diversidade de formas, contornos e de limitações, e tudo isso não se trata de um erro qualquer. Isso faz parte da própria engenharia da criação. Quando um espírito assume um corpo com deficiência física, no plano de Ayamã, a teologia iorubá nos ensina 2 verdades que parecem complexas, mas são muito bonitas. A primeira é que a limitação pertence única e exclusivamente a Ori-Odê, a matéria física, o veículo do nosso corpo na Terra. Ori-Nu, a cabeça interna, a divindade interna,
não é afetado por isso. Permanece absolutamente íntegro e perfeito, intocado e plenamente capaz de atingir o grau mais alto de expansão, de sabedoria e do ire, ori-ire, que a gente vai falar mais pra frente. A limitação do físico não limita a imensidão do espírito, sabe? A segunda verdade é que na estrutura social e religiosa iorubá tradicional, os enis orixás, essas pessoas que nascem com deficiências, elas não são ou não pedem pena ou caridade ou estão ali invocando coitado de mim, um vitimismo, né? Tanto é que no culto ao Batala, você ofender uma pessoa com deficiência é considerado um tabu, ou como a gente chama de ewô. Inclusive, é possível de severas punições, porque são lembretes vivos de que a criação divina é vasta, plural, diversa, e que o valor do ser humano não se mede pela sua deficiência, nem pelo seu corpo, mas sim pelos acordos que ele tem com o seu ori perante o Olodumare, perante o Criador. E olha que bonito. A Ayamã nos ensina a aceitar a moldura da nossa realidade física não como um castigo ou como vítimas, mas com a dignidade de quem sabe que o ori nu, né, nossa centelha divina, tem uma missão a cumprir, independentemente das condições do nosso corpo físico, que é o veículo que transporta a ori nu aqui pelo Aie. Uma vez que o espírito escolheu sua cabeça com Adjalá e definiu seu destino em Aculenhã e Aculembá, ele precisa marchar em direção à fronteira que separa o mundo físico do mundo espiritual, do Orum do Aie. Nessa fronteira habita uma divindade chamada Onibodê, o guardião dos portais, uma espécie de alfândega, sabe? Aqui, nesse momento, acontece um diálogo muito interessante com Onibodê, e eu vou ler um trecho de um exemplo que está descrito no livro do Babá Márcio de Jabu. Onibodê pergunta, para onde está indo? A pessoa responde, estou indo para o mundo. Onibodê pergunta, o que irá fazer? E aí a pessoa responde, vou nascer de um homem e uma mulher chamados pelo nome tal, terei irmãos, viverei em paz com todas as coisas e tudo o que farei dará certo. Aos 25 casarei, quando tiver 50 meu pai morrerá e aos 55 será a vez de minha mãe. Construirei casas, terei família extensa e por aí vai. Aos 75 ficarei doente e aos 80 anos de idade morrerei. O mais interessante aqui nesse exemplo que o Babá Márcio traz no livro dele é que parece, né, que a pessoa está escolhendo o destino dela e o destino das outras pessoas com quem ela vai conviver. Isso não acontece. Quando a gente está falando daquele processo em Ayamã, você é direcionado ao local onde você vai nascer, ao lugar onde você vai nascer, com que corpo você vai nascer, e isso se encaixa perfeitamente dentro disso que a pessoa escolheu lá. Então, quando eu tiver 50 anos meu pai vai morrer, então eu já vou ser direcionada a uma pessoa que está destinada a morrer aos 50 anos, certo? Não é eu que decido o destino de ninguém, a gente não tem esse poder perante os Orubás. O Nibodê fala, está sacramentado. E olha que interessante, esse diálogo ele descreve esse fechamento de contrato da nossa existência a partir de então. Onibodê exige o depoimento do espírito. O espírito relata detalhadamente o cronograma da sua vida. Quando Onibodê diz está sacramentado, o contrato então é registrado. E aí começa o grande drama da nossa existência humana após o Tó. Ao cruzar esse portal físico do nascimento, ali no canal do parto, ocorre esse processo de amnésia. A gente não lembra os nossos acordos. O ser humano se esquece tudo que prometeu, tudo que escolheu. Aí a gente passa uma vida inteira tateando no escuro, tentando lembrar qual foi o roteiro que nós, aliás, o nosso Ori, nós mesmos, diante do Criador e diante de Onibodê, na fronteira do Orum, decidimos. O culto a Ori, o jogo de búzios ou o Pelé e Fá servem essencialmente como uma pesquisa, uma tentativa de recordar esse contrato esquecido. Agora vamos à prática. Por que a gente cultua Ori? Vou trazer aqui uma citação que é do pesquisador Ruandolino Beniche. Ele diz que Ori não é soberano em suas decisões. Enquanto a pessoa deixa seu destino ao acaso e à sorte, afasta o próprio poder de influenciar o seu futuro. E aqui ele sintetiza toda essa engrenagem, né? Aquilo que não foi sancionado pelo Ori não pode ser feito pelos orixás. Muitas pessoas frequentam terreiros ou roças agindo como pedintes. E a gente que está no terreiro, a gente sabe como é. Quase pedidos infantis diante dos orixás. Eles transferem para Ogum, para Xangô, para Iemanjá, Oxum, a responsabilidade dos seus fracassos financeiros, afetivos, psicológicos, familiares. Se o seu Ori for um Ori doente, destrutivo, indisciplinado ou inflexível, você pode receber a bênção do maior orixá e a maior bênção possível, que essa energia será literalmente desperdiçada. O orixá é a chuva que cai do céu. Ori é o pote que recolhe a água. Consegue compreender? Se esse pote está rachado, virado de cabeça para baixo, furado ou cheio de lama,
Não, essa chuva não vai servir para nada. Cultuar o Ori vai garantir que esse pote esteja bom, preparado para receber essas bênçãos. Há versos do Odu Obeyeku que diz assim: Ori la babó kiató bo orixá. É o Ori que devemos cultuar primeiro, antes de cultuar os orixás. Isso elimina qualquer dúvida que possamos ter, porque não há uma disputa de poder entre Ori e orixá, porque a hierarquia é nítida, Ori vem primeiro. Há um essé no Odu Obeyeku que fala assim: Kosi orixá ti beni, laiba orieni. Nenhum orixá pode favorecer alguém sem o consentimento do seu Ori. Se seu Ori disser não, é não. Tem um Itan que eu gosto de contar aqui em casa, que eu li no livro do Babavan de Abimbolá, que ilustra perfeitamente essa dinâmica de Ori. Vou ler aqui para vocês. Orumilá propôs aos babalaôs a seguinte questão: qual orixá, inclusive Orumilá, poderia acompanhar seu devoto numa longa viagem pelo mar sem retornar? Todos os orixás, inclusive Orumilá, responderam que sim, poderiam. Ifá perguntou aos orixás, um por um, o que ele faria ou ela faria se antes da viagem visitassem a sua terra natal e lá fossem recebidos com festa. Então, por exemplo, eles chegaram e perguntou para Xangô, então, se antes de você acompanhar esse devoto, você foi lá para Oió, para sua cidade, e foi recebido com festa, fartura, com a comida que você mais gosta, com tudo que você quiser, você ainda vai conseguir completar sua missão e ir com o seu devoto para o outro lado do oceano? Todos os orixás, inclusive Orumilá, responderam que primeiro comeriam e beberiam até ficarem fartos, e depois iriam para suas casas. Então, Ifá disse-lhes que eles não poderiam acompanhar o devoto. Os babalaôs, reconhecendo a ignorância deles e Orumilá como mestre, pediram que lhes dissessem, então, quem poderia acompanhar o seu devoto numa longa viagem pelo mar sem retornar. Ifá responde que Ori é o único que pode acompanhar o seu devoto numa longa viagem pelo mar sem retornar. A gente entende, então, a partir dessa dinâmica, que Ori nunca nos abandona ou nunca vai nos abandonar durante todo o trajeto que nós fazemos aqui enquanto vivos. A parte final desse itan é que eu mais gosto. Então, se o ser humano prospera, Ori o acompanha. Se o ser humano cai na miséria profunda e cruza o oceano do desespero, ou como diz a minha mãe de santo, o tobogã da desgraça, Ori dorme e acorda com essa pessoa na lama. Ori é a única divindade que nunca abandona o próprio portador. Muito bonito isso. Então, por que não falamos tanto de Ori aqui no Brasil? Lá na Yorubalândia, que é a fonte de onde vem o culto dos orixás, Ori é a base absoluta de toda a estrutura litúrgica do culto de Ifá. Para responder isso, precisamos, agora como historiadora, recorrer à tese de intelectuais, aqui como no próprio livro da Oyeronke, A Invenção das Mulheres, a gente precisa lembrar do tráfico transatlântico negreiro, que foi uma estrutura traumática nessa engenharia e na dinâmica social dos povos iorubás e de todos os outros que foram sequestrados aqui para as Américas, né? Na África tradicional, o culto ao Ori é uma prática eminentemente individual e familiar. Então, cada linhagem cultua as suas cabeças, os seus ancestrais, dentro das suas próprias casas. Quando esses indivíduos foram capturados, foram destituídos de seus nomes, das suas terras, de suas famílias, e foram obrigados, a esquecer, eles foram jogados nas senzalas brasileiras, separados das suas comunidades, das pessoas que eles amavam. Esse modelo africano do culto doméstico individual a Ori vai falir porque a estrutura da individualidade foi esmagada, se a gente parar para pensar, pelo branco escravocrata racista. Eles espremeram essas pessoas para que elas esquecessem as próprias origens. Qual foi a estratégia de sobrevivência histórica das lideranças negras no Brasil para poder reconstruir uma comunidade? Além, claro, do amalgamento religioso, nós estamos falando disso, que Oxum vira Nossa Senhora, Ogum vira São Jorge, não estou falando disso agora. Há uma necessidade de operar uma transição individual, do individual, para o coletivo. Em vez de focar no Deus interno individual, no Ori, o candomblé, por exemplo, precisou focar nos grandes arquétipos ali que uniam todos os grupos de pessoas que precisavam de esperança, que precisavam de força para resistir o chicote, as humilhações, a escravização. Claro que seriam os orixás. Xangô torna-se o clamor coletivo pela justiça. Ogum torna-se estratégico, a tecnologia, a força da guerra para resistir à morte. Iemanjá e Oxum torna-se esse útero coletivo que acolhe essas pessoas que foram separadas, que viraram órfãs
né, durante esse processo doloroso. Então, o candomblé se estrutura como uma religião de ebé, assim como as outras matrizes africanas, como a Umbanda. O culto ao Ori não desaparece, mas ele acaba sendo reconfigurado. Por exemplo, no candomblé mesmo, durante as iniciações aos orixás, o Iaô passa por um bori, que passa a ser visto como um ritual único e exclusivo, preparatório para a feitura no santo, ou quando aparece ali no oráculo de Búzios. Historicamente, priorizar o orixá foi uma urgência, quase que uma necessidade política de sobrevivência da comunidade negra aqui no Brasil. E aí hoje, parando para pensar, com esses movimentos de resgate do culto pela visão iorubá, os terreiros começam a resgatar, a trazer de volta o conhecimento e a teologia de Ori, entendendo que para curar uma comunidade, para curar as pessoas, primeiro precisamos curar a sua saúde mental, o seu psicológico e o destino de cada indivíduo. Tem uma frase que diz assim: não é o corpo que carrega a cabeça, é a cabeça que carrega o corpo. Então, há uma necessidade, primeiro, de entender que sem uma cabeça boa, não há orixá. Né? Ori, burucu, coci, orixá. Um ori ruim, não há como carregar um orixá. Já aqui em casa, a gente tem como culto primordial ori. A gente não trabalha outras coisas no terreiro se a gente não tem um cuidado extensivo, um cuidado importante com a nossa cabeça o tempo todo. Não só quando a pessoa adentra a minha casa, é durante todo o processo dela. Durante todo o processo do terreiro, a gente passa a cuidar do Ori com essa visão primordial para desenvolver outras espiritualidades. Olha essa reza que bonita que a gente costuma fazer. Meu Ori, não me abandone. Meu Ori, sustente-me. Meu Ori, conduza-me ao bem. A gente passa, de fato, a implementar esse culto ao Ori e, de fato, ver nas nossas vidas essa realização quando a gente cuida da nossa cabeça. Se eu sou rico, meu Ori é o único responsável por isso. Se eu tenho um bom cônjuge, meu Ori é o único responsável por isso. Se eu tenho bons filhos, meu Ori é o único responsável por isso. Vocês conseguem entender como eu fiquei em choque quando eu vi tudo isso e fiquei pensando: por que isso não foi ensinado antes? Então a gente vai até a história e entende todos os motivos. Para encerrarmos essa primeira parte da nossa aula, esse primeiro vídeo, precisamos compreender os estados dinâmicos, né, mutáveis do Ori. O Ori ele não é estático, paralisado. Ele oscila entre dois polos, Ori-Ire, Ori-Bi. A cabeça em Ire é a cabeça alinhada, iluminada, que caminha sobre a boa sorte, que tem clareza mental, que tem saúde espiritual. Lembre-se, é Ori que ouve os conselhos de Fá e as intuições dos ancestrais. Já o Ori-Bi é a cabeça desalinhada, obscurecida pelo egoísmo, pela arrogância, pelo desespero, ou às vezes até pela ignorância. Uma pessoa que está em estado de Ori-Bi toma as piores decisões possíveis baseadas pelo seu próprio orgulho ou pela própria ignorância. E vai destruindo as chances de sucesso que os orixás colocam em seu caminho. Então ela está ali pedindo e muitas das vezes não recebe nada. E aí você pergunta: então, mãe, como que eu consigo manter o meu Ori saudável? A resposta litúrgica, assim, imediata, que vocês vão conhecer é o Bori, o Ebori, que é um ritual que a gente faz para alimentar a cabeça física, né? A cabeça com os elementos específicos que são determinados ali pelo oráculo. O Bori, ele serve para acalmar o Ori-Odê, né, a cabeça física, e reequilibrar o nosso Ori-Nu. Preciso ser um pouquinho desagradável como Yalorixá e também como filha de santo, além de ser ser humano, eu preciso te contar a verdade. O Bori, ele oferece um alinhamento temporário. O que mantém de fato seu Ori saudável e permanente não é o sangue do sacrifício, o mel, as frutas, os doces que a gente coloca ali, não. Nas oferendas, né? O que mantém o seu Ori saudável em Ire é o Iwa-Ere, ou Iwa-Pelé, ou, como conhecemos, o bom caráter. Fazer esse ritual do Bori sem a mudança do nosso comportamento é apenas um ebó de tantos outros como a gente já fez. E é exatamente essa ponte que nós vamos cruzar para o nosso próximo vídeo aula e no nosso próximo encontro. A gente vai precisar entrar na ética pela visão iorubá, que faz muito sentido também para nós. Vamos estudar o conceito de Iwa, o caráter, e a construção de Homo Luabi, ou ser humano ideal íntegro, o ser humano civilizado, né, na concepção africana e iorubá. Sem Iwa, o seu Ori volta a adoecer imediatamente após o término do seu Bori. Se esse conteúdo que você acabou de assistir expandiu a sua visão sobre a sua espiritualidade e da história africana, deixe aqui nos comentários as suas impressões e as suas dúvidas. Compartilhe este conteúdo, este material nos seus grupos, no seu terreiro, e nos vemos na parte 2.